direita, artéria renal esquerda, uma para cada rim. E aí depois, ó, que chega uma para cada rim, uma para lá, uma para cá, trazendo oxigênio para a célula renal, para o néfron. O que o néfron devolve? Gás carbônico pelas veias renais. E que cai aonde? Na veia cava inferior. Que você já sabe que vai sair lá no átrio direito. Então, ó, do ventrículo esquerdo vem a aorta descendente e leva sangue para os rins, oxigenado. O sangue desoxigenado volta pelas veias renais e sobe para o átrio direito através da veia cava inferior. Enquanto o rim está recebendo o oxigênio da artéria, ele vai limpando e aí vai devolvendo. Ótima pergunta que eu sei que você vai falar. Olha que legal. Eu falei disso hoje em fisiologia, que é adiantado, mas já que você perguntou, eu vou responder. O sangue que chega no rim é limpo de oxigênio, mas é sujo de metabolismo. O sangue está limpinho com oxigênio para as células, mas ele está indo no rim para filtrar, para limpar o sangue. Então é um sangue sujo do metabolismo. Pode ter muita coisa que tem que ser eliminada ainda. Ele é limpo de gás e sujo do metabolismo. Legal. Bom, então assim, basicamente a gente falou aqui das estruturas vasculares do sistema renal, da estrutura renal como um todo, da estrutura ligada ao rim, né, que é a bexiga, o ureter, a uretra. Entendemos que há uma diferença entre a uretra masculina e feminina, anatomicamente falando. Falamos da região do córtex, região do hilo, e aqui em cima, abre aspas, o chapeuzinho do rim é a glândula suprarrenal. Glândula suprarrenal bastante importante, envolvida nos processos hormonais do teu corpo. Por exemplo, na glândula suprarrenal, aqui, ó, eu também tenho a parte cortical e eu tenho a parte medular dela. A córtex é a parte mais superficial, igual no rim, igual no cérebro, a córtex do cérebro, a parte mais externa, vamos dizer assim. E aí tem hormônios que são produzidos nessas duas regiões. Aqui um exemplo, ó, adrenalina, aldosterona, cortisol, os hormônios esteroides, todos eles vão estar envolvidos no processo, né, dentro do processo da fisiologia hormonal, para controle de vários processos metabólicos do corpo. Exemplo, vou falar só de um deles, a adrenalina. A adrenalina é aquele hormônio que é produzido em situações de luta e fuga. Isso que eu ia perguntar, quem tem problema no rim? Tem falência de rins, aí tem dificuldade com isso de... Olha aí que interessante. Primeira coisa, quem tem algum problema no rim, o papel do rim, básico, é filtrar. Não é só isso, vocês vão ver na fisiologia. Quanto mais tem função no rim. É aquele pensamento simples. Pulmão, respira. Coração, ejeta sangue. Muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é pro leigo. Né? Mas isso é um pensamento muito pequeno dentro de um órgão muito complexo. O rim controla a pressão arterial. O rim controla os eletrólitos. O rim tem função hematopoética, produção de células. Tem muita função do rim. Mas a gente conhece o rim para filtrar. Então o papel dele é o papel de filtro, ponto. Quando eu tenho a doença renal, quer dizer o seguinte, esse cara não vai fazer o papel dele. Só que o papel dele não é só filtrar. Tem vários outros problemas que vão ser causados pelas doenças renais. Mas basicamente o que você tem que entender? Vamos pensar de forma simples? Ele já não vai filtrar direito. Isso é o que a gente chama de insuficiência renal. Aí tem insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. Aguda, qualquer um de vocês pode ter. Basta, abre aspas, sujar muito sangue. Basta sujar muito o sangue de processos metabólicos ou de coisas que você coloca para dentro. Basta isso para você sobrecarregar as células renais e haver a necessidade, por exemplo, de fazer uma hemodiálise. Vai fazer, vai ajudar o rim, vai estabelecer a função normalmente e depois para com a hemodiálise e volta tudo ao normal. Assim a gente espera. Depende do grau de lesão que você causar nas células. Tem pessoas que têm problemas, sobrecarregam as células do rim, destroem muitas células, foi para a hemodiálise, resolveu a hemodiálise, só que quando sai da hemodiálise, o rim já não é mais o mesmo. Ele vai fazer o papel, mas não vai fazer direito. Aí você começa a desenvolver uma doença mais crônica. E vai piorando, a ponto de você não conseguir sozinho mais fazer o processo básico do rim. A
Agora, precisar de hemodiálise 1, 2, 3 vezes na semana, 5 dias na semana, todos os dias. Isso é individual. Tá? Então, assim, eu queria mostrar para vocês que o rim, nessa função básica, as células são muito sensíveis. Então, eles vão filtrar o sangue, tudo que a gente bota para dentro do corpo. Isso gera muita sobrecarga. Então, muitos de vocês podem evoluir com doenças renais, sobrecargas renais, havendo a necessidade de uma ajuda para o rim. O diurético é uma ajuda para o rim, quando ele não está fazendo o papel dele direito. É uma ajuda. Certo? Então, a hemodiálise é uma outra ajuda para o rim, a ponto de ser quase uma substituição. Ser uma substituição. Em alguns pacientes, a hemodiálise faz o papel do rim, porque o rim não funciona mesmo. E aí os caras estão na fila do transplante, aguardando, por exemplo, né, a troca total daquele órgão, para que ele volte a ter função. Certo? Então, você consegue escutar isso às vezes no noticiário, né, alunos que ingressam na atividade militar, que são submetidos, por exemplo, a exercício físico extenuante, baixa ingestão de água e sol. A urina fica preta, né? Isso, olha que legal. A urina escurece. Rabdomiólise é o nome disso, é uma doença. É uma doença provocada por excesso de enzimas musculares no sangue. Aí o rim não consegue dar conta, ele vai falir. Ele leva a insuficiência renal. Aí o cara interna no hospital, recruta, estava entrando lá no quartel. Por quê? Ele foi submetido a carga excessiva de exercício. Você tem que entender que quando você usa o músculo, você libera um monte de substrato, metabólicos, resto, no sangue, que vai ter que filtrar o rim. Resto de enzima muscular. Isso sobrecarrega muito, fica muito difícil do rim filtrar. E aí ele vai ter que se virar para fazer isso. E aí ele entra em falência. Por quê? Além de você dar muita carga de exercício e liberar muitas enzimas musculares, você não bebeu água, ainda ficou no sol. Começa a pensar, eu acabei de falar, o rim filtra em torno de 180 litros de líquido por dia. E se esse líquido estiver mais grosso, mais espesso, é mais difícil para filtrar. É o que acontece com alguém que desidrata, que bebe pouca água. Me disseram que se eu beber pouca água eu posso ter problema no rim. Óbvio, porque agora o sangue é mais espesso para ele filtrar. Ele vai passar com mais dificuldades ali pelos capilares, aumentando a resistência. Isso leva a lesão. Fica mais difícil de filtrar um líquido espesso. Tudo bem? Então, pensa você pegar seu shake lá que você fez e passar numa peneira. Se ficar muito grosso, não desce nada. Você vai tentar filtrar, né? Coar alguma coisa que ficou muito espessa, né? Você bate lá no coador, bota no coador, não desce nada. Aí tem que ficar mexendo, às vezes, com a colher para poder descer alguma coisa. E mesmo assim fica muita coisa lá em cima. É mais ou menos esse papel do rim. Se o sangue estiver muito espesso, a drenagem é muito baixa. Fala. Foi? Então, assim, a ideia de hoje do bate-papo renal era essa. Agora a gente entra no sistema respiratório. Ok?